Bom dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem, para a glória do Senhor. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando e fazendo a exposição do livro de Gênesis, capítulos 14, 15 e finalizando no capítulo 16. Capítulo 14, a partir do versículo 3, aqui vimos que o vale de Cedim provavelmente está submerso sobre as águas do Mar Morto. Versos 4. Os reis da Mesopotâmia forçaram os reis das cidades localizadas no Vale de Cedim a pagar tributos. Por isso, houve uma guerra. Versos 5 a 9 do capítulo 14. O ataque punitivo da coalizão estrangeira demorou, irmãos, pelo menos um ano para ser organizado. Deve ter sido formidável, dada a lista de cidades que eles conquistaram, enquanto abriram caminho para o encontro com os reis rebeldes. Versículos 10, do capítulo 14. E o vale de Cedim estava cheio de poços de betume. O termo em hebraico, irmãos, traduzido como poços, aparece duas vezes no texto original, significando que os poços de betume estavam por todo o lugar. Versos 11 e 12. Como Ló vivia na cidade de Sodoma, ele também foi capturado. A cidade onde Ló vivia foi descrita como o lugar onde viviam as pessoas perversas e pecadoras contra o Senhor. E aqui nós temos uma referência em Gênesis, capítulo 13, versículos do 11 ao 13. Esta descrição, irmãos, prepara o terreno para os acontecimentos dos capítulos 18 e 19. Versículo 13. Aqui encontramos o primeiro uso do termo hebreus na Bíblia, o qual é derivado do nome Éber, mencionado entre os descendentes de Noé, que deram origem às nações, como vimos lá atrás em Gênesis 10. A palavra hebreus, irmãos, está relacionada ao sentido do verbo atravessar ou passar por. Talvez, irmãos, o objetivo seja lembrar-nos de que Abrão atravessou ou transpôs, na verdade, algo para obedecer à ordem divina. Abrão mudou-se para Hebrom, próximo aos carvalhos de Manré. Gênesis capítulo 13, versículos 18 a 24, como referência. Versículo 14 e 15. O fato de Abrão, irmãos, reunir 318 homens para lutar, dentre todos os nascidos em sua casa, é uma indicação da grande prosperidade e honra que o Senhor havia concedido a ele. Versos 16. O ataque de Abrão foi um sucesso completo. Ele conseguiu recuperar todos os pertences roubados pela coalizão da Mesopotâmia e resgatar o seu sobrinho Ló. Versos 17 do capítulo 14. Quando Abrão retornou de seu bem-sucedido ataque aos aliados da Mesopotâmia, dois reis foram ao seu encontro. Um era o rei de Sodoma e o outro era o rei de Salém. Abrão falou primeiro com o rei de Salém. Versos 18, vimos aqui a respeito de Melquisedeque, que significa meu rei é justiça. Melquisedeque era um contemporâneo de Abrão, que prestava adoração ao único Deus vivo. Ele era rei de Salém, um dos nomes antigos de Jerusalém. O termo Salém vem da raiz da palavra Shalom, que significa paz. Melquisedeque, irmãos, ofereceu pão e vinho a Abrão, mesmo que eles fossem gêneros alimentícios muito comuns nos tempos antigos. O uso deles aqui teve um significado diferente. Foram utilizados, irmãos, para
celebrar a libertação de Abrão e de suas tropas por Deus. Versículo 19 do capítulo 14. Abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque foi o primeiro homem a abençoar Abraão. Ele veio sobre a provisão especial da promessa da bênção de Deus. As palavras de bênçãos de Melquisedeque, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, estão, irmãos, dispostas em forma de poesia para transferir, ou na verdade, transmitir, um sentido maior de poder e efetividade. A expressão Deus Altíssimo confere uma ênfase especial à bênção do Senhor a Abrão. O termo, irmãos, Altíssimo expressa o poder de Deus sobre as nações, como Criador e Senhor. Esse aspecto, irmãos, é reforçado pela declaração possuidor dos céus e da terra. A grande surpresa, irmãos, a respeito de Melquisedeque é que ele apareceu de repente. Não há menção alguma de parentes ou fatos anteriores que mostrasse sua ligação com o Senhor. Essa misteriosa qualidade de Melquisedeque permitiu ao escritor de Hebreus compará-lo ao Filho de Deus, Jesus Cristo, como vemos em Hebreus capítulo 5 e capítulo 9, e também Salmos capítulo 110, versículo 4. E eu sugiro aos irmãos e incentivo aos irmãos a lerem as referências para um melhor entendimento do texto. Amém? Capítulo 14, a partir do versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Quando bendizemos Deus, nós o reconhecemos como a fonte de nossas bênçãos. Melquisedeque, irmãos, declarou a verdadeira origem da vitória de Abrão. Deus lhe tinha entregue, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui encontramos a primeira menção do dízimo na Bíblia, como vemos em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. O ato de Abrão nos indicava que ele acreditava que Melquisedeque tinha um verdadeiro elo com Deus vivo, ao agregar e entregar o dízimo de tudo quanto possuía ao rei de Salém, sacerdote do Altíssimo. Era como se Abraão o tivesse entregue ao Senhor. Versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as almas e a fazenda toma para ti. Aqui vimos, irmãos, que enquanto louvava a Deus com o rei de Salém, Abrão parece ter ignorado o rei de Sodoma. Aqui, este se dirige a Abraão, pedindo-lhe pessoas em troca de bens. Abraão levantou as mãos como sinal de juramento. Entre outras passagens, isso tem sentido de desafio. Abraão identificou Yahvé como Deus Altíssimo. Essa, irmãos, é uma expressão bastante clara de que ele e Melquisedeque adoravam ao verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Versículo 23 do capítulo 14. Como essas palavras, Abrão repreendeu fortemente Sodoma e o seu rei. Abrão se pôs uma posição contrária àquela tomada por seu sobrinho, que havia se mudado para a cidade perversa. Versículo 24. Aner, Escol e Manré pertenciam ao grupo de aliados de Abrão. Tinham ido à guerra. Não estavam incluídos na decisão pessoal de Abrão de não tomar nada do que for despojado para si mesmo. O termo Manré também é o nome de um lugar que está associado a Hebrom, como veremos mais para frente em Gênesis capítulo 18, versículo 20,
Gênesis capítulo 18, versículo 1 e capítulo 23, versículo 17. Amém? Sobre Melquisedeque, irmãos, não se tem conhecimento de sua origem, quem são os seus pais, nação, de origem, nada. Algo muito incomum em Gênesis, que faz questão de mostrar a origem e genealogia de seus principais personagens. Com o tempo, irmãos, ele se tornou uma figura, um tipo de Cristo, que não tem começo e nem fim. Seu sacerdócio é comparado com o de Jesus pelo escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Iniciamos então agora, amados irmãos, a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 1. A expressão "eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão", depois, irmãos, da batalha em que derrotou os reis, Abrão ficou preocupado e temeroso. Por isso deu-lhe uma visão, a certeza de que ele mesmo era o escudo e o galardão de Abrão. Abraão, em resposta a essas palavras de consolo, relembrou a Deus que não tinha filhos e, portanto, nenhum herdeiro. Assim sendo, ele adotaria um dos teus servos para se tornar o seu herdeiro. Deus rejeitou a ideia e prometeu a Abraão que esse seria pai de um filho com sua esposa estéril, Saraí, e teria uma descendência inumerável. Amém? Fato incrível, irmãos, e nisto está a grandeza de Abrão, é que ele teve fé em Deus, e essa fé em Deus que lhe foi imputada por justiça. Versículo 6, irmãos, do capítulo 15. E creu, e foi-lhe imputado isto por justiça. Pela primeira vez nas Escrituras, a fé e a justiça são mencionadas juntas. E aqui nós temos alguns pontos, irmãos, que eu gostaria de relatar aos irmãos. Primeiro, no Antigo Testamento, a fé tinha um duplo aspecto: a confiança em ou a dependência de, lealdade ou fidelidade. O termo crer aqui, irmãos, significa perseverar confiando e crendo, evidenciando isso mediante uma fidelidade obediente. Era esse o tipo de fé que Abraão tinha. Era um homem dedicado a Deus, sempre confiante, obediente e submisso. Segundo ponto, irmãos, Deus viu a fé sincera de Abrão, expressa naquela atitude. Ele imputou por justiça. O termo justiça, irmão, significa estar num relacionamento correto com Deus e com sua vontade. Além disso, Deus fez um concerto com Abrão, mediante o qual Deus tornou-se o seu escudo e galardão. Abrão ia ter muitos descendentes e também a promessa da terra. Amém? Terceiro ponto, irmãos, que eu gostaria de falar com os irmãos é que no novo concerto, a bênção de Deus e o relacionamento certo com Ele também são concedidos mediante a fé. Aqui está, irmãos, uma verdade fundamental no Novo Testamento. Abrão é, pois, o pai de todos os que creem, como vimos lá em Romanos, capítulo 4, versículo 11. No versículo 13 do capítulo 15, em terra que não é sua. Aqui, irmãos, Deus disse a Abrão que seus descendentes seguiriam para o Egito e seriam oprimidos por 4 séculos, uma cifra, irmãos, arredondada dos 430 anos que realmente foram passados ali, como vimos em Êxodo, capítulo 12, versículo 40. No versículo 18 do capítulo 15, e fez o Senhor um concerto com Abrão. O relato, irmãos, de como efetuar um concerto está descrito nos versículos 9
a 17. E aqui tem 2 pontos que gostaria de narrar aos irmãos. Primeiro, consistia em sacrificar animais, cortá-los em metades, separar as metades e colocá-las em frente uma das outras. A seguir, as 2 pessoas que faziam o acordo caminhavam entre as 2 metades dos animais sacrificados, significando que as partes que não cumprissem com as promessas do concerto pereceriam exatamente como aqueles animais. Um forno de fumaça e uma tocha de fogo é uma evidência da presença de Deus no seu concerto com Abrão. Segundo ponto, irmãos, note que, embora um concerto geralmente envolvesse responsabilidades para as 2 partes, neste caso, somente Deus passou entre os pedaços do animal. Foi Deus, irmãos, exclusivamente, que estabeleceu as promessas e as obrigações deste concerto. O papel de Abrão era apenas o de aceitá-las por fé obediente. Gênesis capítulo 15, irmãos, apresenta a seguinte estrutura. Deus encoraja Abrão e lhe promete um filho. O Senhor renova a aliança com Abrão. Por mais determinado que fosse em confiar nas promessas de Deus, Abrão, assim como todos nós, foi tentado a desistir. Aqui vemos o Senhor cuidando de sua alma e intervindo para que isso não aconteça. Ele foi testado em sua maior vulnerabilidade, irmãos. Ele queria um filho que desse continuidade à sua linhagem e provavelmente sentia a pressão de não alcançar sucesso nessa área, que era tão valorizada em seus dias. Na estrutura, irmãos, inicial do capítulo, dos versículos de 1 a 6, Deus o encoraja, dentre algumas coisas, lhe dizendo: não temas. Provavelmente, irmãos, Abrão estava entristecido. Mesmo após a vitória sobre os reis, o resgate de Ló e a bênção de Melquisedeque, ele não parecia estar pleno em seu coração, por mais que fosse bem-sucedido em todas as áreas. Não ter filhos era frustrante. Abraão, irmãos, nos dá uma grande lição. Ele abre o seu coração diante de Deus e diz o que sente. O Senhor o encoraja, conforta e renova a aliança, prometendo que seu filho virá e seus descendentes serão uma grande nação. Podemos, irmãos, o mesmo com a nossa vida, abrir o coração diante do bondoso Deus e dizer-lhe que não estamos satisfeitos com pedras, queremos pães. Abrão não estava satisfeito que um servo fosse seu herdeiro. Ele queria um filho e o Senhor lhe deu. Amém? Capítulo 16, a partir do versículo 2. O Senhor me tem impedido de gerar. Aqui, irmãos, entre o povo da Mesopotâmia, o costume, quando a esposa era estéril, era deixar que sua serva tivesse filhos com o esposo. Esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela esposa. Primeiro ponto aqui, irmãos, é que, apesar de existir então esse costume, a tentativa de Abrão e Sarai terem um filho através da união de Abrão com Agar não teve a aprovação de Deus. Segundo ponto é que no Novo Testamento fala do filho de Agar como sendo produto do esforço humano, segundo a carne, e não segundo o Espírito. Segundo a carne, equivale, irmãos, ao planejamento puramente carnal, humano, natural. Em outras palavras, nunca se deve, irmãos, tentar cumprir o propósito de Deus usando métodos que são segundo o seu Espírito, que não são segundo o seu Espírito, mas esperando com paciência no Senhor e orando com fervor. Amém? No versículo 7, irmãos, do capítulo 16, o anjo do Senhor. À medida que esta narrativa prossegue, torna-se claro, irmãos, que o anjo do Senhor é o próprio Deus falando com Agar.
versículo 11 do capítulo 16. O nome Ismael, irmão, significa Deus ouve. E significa que Deus viu o modo injusto de Abrão e Sarai tratarem Agar, e que também agiu a respeito disso. Aquele nome, dado antecipadamente, foi um julgamento sobre Abrão, e revela a Deus que abomina toda e qualquer injustiça entre os seus, que Deus castigará quem cometer injustiça contra os fiéis da igreja. Não deixa dúvida, irmãos, no Novo Testamento. Capítulo 16, versículo 12. Ismael, irmãos, juntamente com seus descendentes, seria um povo aguerrido, forte e corajoso. Sua disposição para a luta poderia ser usada na peleja espiritual, em favor de Deus ou contra Deus. A escolha seria dele. E finalizando, irmãos, o capítulo 16 e também a leitura de hoje, encontramos Abrão e Sarai tentando ajudar, de uma certa forma, né, entre aspas, Deus a cumprir sua promessa de lhes dar um filho. Sarai teve, irmãos, assim, entre aspas, né, a brilhante ideia de que para a promessa se cumprir, Abrão poderia ter relações com sua escrava Agar e gerar um filho. De acordo com o costume popular da época, neste caso, o filho de uma escrava pertencia à sua senhora. Assim, eles finalmente teriam um filho. Gostando da ideia, Abraão consentiu. O que percebemos aqui, irmãos, é que uma oscilação na convicção do casal. Depois da renovação da aliança, no capítulo 15, esperasse que o pai da fé siga inabalável, mas não foi o que aconteceu. Diante da sugestão de Sarai, ele acreditou que a promessa poderia se cumprir imediatamente, mas isso não seria, né, desta forma. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulo 14, 15 e finalizando no capítulo 16. Amém? Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. Amém? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até amanhã, onde daremos continuidade no cronograma de leitura. Fiquem na paz e boa noite.